Olá, meu nome é Cláudia Silva, minha formação é em engenharia elétrica, sou formado em engenharia e moro no Brasil, mais precisamente em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Um pouquinho antes, de eu fazer a primeira sessão da Aura Master, eu encontrava num momento assim bastante difícil, da minha vida em relação à carreira. Eu estava desempregada há 3 meses e sem conseguir uma recolocação no mercado, Estava distribuindo os currículos, mas não conseguia uma recolocação sequer, até mesmo numa entrevista, Eu não tinha sucesso, não obtive sucesso em relação a isso, né? No momento, a única fonte de renda que eu possuía era um imóvel próprio meu, que eu estava usando ele para colocar como locação no mercado de temporada. E tinha um segundo imóvel meu que estava finalizando a construção e que muito em breve eles disponibilizariam para mim, que eu também estava pensando em colocar na locação por temporada, né? Esse meu primeiro imóvel estava desempenhando muito bem, nas locações, e com isso eu pensei em colocar um segundo imóvel também, mas eu não enxergava exatamente isso como uma oportunidade de ter uma fonte exclusiva de renda ou mesmo trabalhar com isso, né? Eu estava bastante desanimada, não sabia o que estava me esperando, no futuro, por conta de não estar tendo sucesso, nas buscas de um novo emprego, uma recolocação no mercado. Eu sempre trabalhei como funcionária, eu trabalhei 17 anos numa empresa e saí e fiquei um ano numa outra empresa, no momento que eu fui demitida e fiquei, nesse momento dos 3 meses sem uma recolocação no mercado. Eu não me enxergava com uma capacidade de trabalhar por conta própria. A minha primeira sessão com a Carla foi no dia 4 de agosto do ano passado, né? Então essa sessão ela foi direcionada para desbloquear aquela crença limitante da prosperidade, Porque aí nessa sessão eu defini o meu sonho ousado, que era ser referência e especializada na alocação por temporada, né? Então, nessa sessão, a gente trabalhou bastante em relação a esse desbloqueio e também o equilíbrio, dos elementos ar, fogo e água, que se encontravam completamente desequilibrados naquele momento. E também, ao final, da sessão, ela me passou alguns exercícios para eu fazer em casa, né? Então essa sessão foi no dia 4. No dia 10 de agosto, logo em seguida, a primeira sessão, o Airbnb ele me convidou, assim, espontaneamente me convidou para eu enviar minha candidatura como embaixadora do Airbnb, Então, assim, eles enxergaram em mim um potencial, porque eu já tinha o status de superhost, que é um status que eles dão para algumas pessoas que desempenham e performam muito bem na locação por temporada, e eles enxergaram em mim um potencial, Eu estava no mercado de temporada há 8 meses apenas, Então no dia 10 veio esse convite para eu enviar minha candidatura. Eu enviei a candidatura, e segui minha vida. A segunda sessão já estava agendada para o dia 11 de agosto, Então no dia 10 veio esse convite do Airbnb para eu fazer a minha candidatura. E antes do dia 11, que seria a segunda sessão, eu recebi o contato de um potencial cliente do mesmo edifício do meu apartamento que estava para ser entregue, Ele e a esposa, eles tinham adquirido 2 apartamentos e estavam pensando em colocar no mercado temporário, só que eles não faziam ideia de como fazer isso, E como a gente conversou um pouco sobre isso, eles perguntaram se eu não queria, assumir e fazer a gestão desse apartamento. Na verdade, eu não fazia ideia de como cobrar, o que tipo de serviço oferecer para eles, E aí, na segunda sessão da Aura Master, a gente já direcionou para eu ser capaz, de realizar esse trabalho de anfitriã, que é uma anfitriã que ajuda os proprietários de imóveis a fazer essa alocação por temporada. E nisso a gente fez alguns fluxos de riqueza e ao final, novamente, ela me passou alguns exercícios para casa. No dia 12, exatamente um dia depois da segunda sessão, eu concretizei um negócio com esse casal,
e a gente fechou o contrato para eu gerir os 2 apartamentos deles. A terceira sessão da Aura Master foi no dia 18 de agosto, né, que foi focada mais na energia e na saúde, né, porque eu precisava agora, né, com 4 apartamentos na minha carteira, ter bastante energia e bastante saúde para poder fazer o meu trabalho. E no dia 24 de agosto, né, alguns dias depois da terceira sessão, saiu o resultado do Airbnb e eu fui aprovada como embaixadora do Airbnb. Fui a primeira pessoa no meu estado a ser denominada embaixadora. E o Airbnb, através desse meu trabalho, eles direcionam os novos anfitriões para eu ajudar, né? E com isso eu ganho recompensas em dinheiro, né? Então, isso já faz parte hoje da minha rotina. Eu continuo trabalhando com isso até hoje. E passados 6 meses, né, da minha primeira sessão da Aura Master, eu já tenho 10 imóveis sobre a minha gestão e hoje, exatamente dia 1º de março de 2023, assinei mais um contrato com um novo cliente, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, né, e testemunhar a vocês que realmente funciona, né? A Aura Master ajuda muito a gente a tirar esses bloqueios limitantes que a gente tem na nossa vida. Né? Então, vocês podem confiar, a Carla é uma excelente profissional. Até hoje a gente continua com algumas sessões, eu continuo fazendo os exercícios, né? E estou muito feliz e bem realizada. E hoje eu vivo exclusivamente do mercado de temporada.